E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu aprendi a fazer day trade. Eu espero que vocês gostem, eu acho que vai ajudar o caminho de vocês. Muita gente me pergunta sobre isso aqui no canal, então acho que vocês vão gostar. Mas antes de começar eu queria deixar uma pergunta. Por que você resolveu virar trader? Me responde aqui nos comentários. Não fala só pelo dinheiro, porque eu sei que foi pelo dinheiro, mas por outras coisas também. Então, por que você resolveu virar trader? Como você chegou aqui no nosso canal? Me responde tudo isso, fala um pouco da sua história. É bem legal, eu respondo todos os comentários pessoalmente, você sabe, eu leio os comentários. É importante entender por que você resolveu se tornar trader, porque eu entendo um pouco melhor a história de cada uma das pessoas aqui do canal. Uma coisa é eu olhar lá no meu Analytics, ver quem são as pessoas, qual a faixa etária e tal. Outra coisa é saber qual é a história de cada um. Porque um gráfico nunca vai me mostrar a história de cada um de vocês. Beleza? Se você não é inscrito no canal, também se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Então faça tudo isso que você sabe que ajuda a gente. E agora falando sobre como eu aprendi a fazer day trade. A resposta é simples, básica, porém ela é mais profunda do que ela pode parecer. Eu aprendi operando. Eu não tive ninguém que me ensinou, faz assim, assim, assado. Foi uma coisa que eu fui operando, aprendendo. Quando eu estava lá no banco e na corretora, eu tive acesso a muitos relatórios, muitos calls e muitas análises de muitos analistas. Isso me ajudou a aprender muito. Além disso, durante esse período, eu aprendi muito com pessoas que trabalhavam comigo. A minha análise era feita com indicadores no começo. E principalmente quando eu fazia swing trade, quando eu operava penny stocks, e aí quando eu fui migrando para o day trade eu percebi que os indicadores não funcionavam muito. E aí eu fui cada vez mais aprendendo sobre leitura de candle, sobre suportes e resistências, e uma forma de analisar o mercado um pouco diferente daquela que eu estava acostumado. Eu estava acostumado a usar muitos indicadores para penny stocks e para swing trade funcionava muito bem, para mim pelo menos. E aí quando eu fui aplicar as mesmas coisas no day trade, cara, não funcionava. Fora isso, uma coisa que eu aprendi fazendo day trade na marra foi a questão da gestão de risco. Quando você opera swing trade, a gestão de risco, o risco e o retorno não é algo que é tão necessário. Não é necessária a palavra, não é algo que é tão difundido, inclusive, Ninguém fica ali falando na sua cabeça, faz um risco e retorno de 2 para 1 e tal. Você opera, normalmente seu take profit é muito longo e seu stop loss é relativamente curto, mas a sua operação ela tem dias ali para se concretizar. Então, normalmente, numa operação de swing trade que você trabalha com uma estratégia legal e tal, a sua operação ela tem um potencial de retorno muito maior do que o stop loss, normalmente, tá? Tô falando normalmente. Então não era uma coisa que se difundia, não era uma coisa que se falava, pelo menos quando eu estava no banco, na corretora. Cara, ninguém ficava falando, usa risco e retorno 2 para 1 e tal. Não era uma coisa assim super difundida. Então quando eu cheguei no day trade para operar mais índice, dólar, futuro, eu me perdi um pouco, porque não era uma coisa que eu aplicava tanto. Talvez por isso que eu fale tanto na orelha de vocês sobre gestão de risco, porque foi uma coisa que me fez perder muito dinheiro, não ter uma gestão de risco equilibrada e principalmente não trabalhar com risco e retorno de 2 para 1. Esse não era um conceito que eu tinha enraizado nas minhas operações. Além disso, ter premissas bem objetivas da minha estratégia, eu vou entrar se isso acontecer e eu vou sair caso aquilo aconteça. Não era assim que eu trabalhava, sinceramente, no começo. Então eu aprendi muito fazendo day trade, perdendo dinheiro, usando os indicadores e não usando uma gestão de risco como eu uso hoje em dia. Não usando uma gestão de risco e um modelo estratégico, um plano de trading que eu sigo hoje. Então as coisas elas foram bem diferentes no começo. E eu aprendi operando, cara, não vou mentir para vocês. Eu aprendi operando, lendo, operando, tentando, tentativa e erro. Eu sempre fui um cara que eu ficava muito na tentativa e erro, sabe? Tipo, olhando, observando. Claro que não com o meu dinheiro. Eu ficava observando o que aconteceu no passado, fazendo um backtest mais rudimentar, assim, tentando analisar e ver o que aconteceu. Olha, esses tipos de padrões e essas coisas e isso e tal. Eu sempre gostei muito de estudar profundamente o mercado. Você tem que entender que são pessoas comprando e vendendo os ativos. Se você consegue entender o ativo e por que as pessoas estão comprando e vendendo aquilo, você consegue desenvolver uma estratégia. Vamos imaginar um exemplo, mercado de ações. Você tem um ativo e todas as pessoas estão atrás daquele ativo ou estão vendendo aquele ativo, não querem mais aquilo. Por quê? Porque é bom ou porque é ruim. Então, se aquela empresa é lucrativa e tem uma perspectiva de lucro, as pessoas vão querer comprar e aquilo pode subir infinito. Não existe limite de alta. Pode subir de 1 para 1 milhão. E aí, é claro, você vai ter ali os splits no meio do caminho, mas vai subindo. Ao longo de 20 anos, 30 anos, 40 anos, pode subir eternamente. Você sabe, é como o mercado de ações funciona. Por outro lado, o mercado de Forex é totalmente diferente. Uma moeda, ela tem um equilíbrio em relação a outra moeda. Você está vendo duas economias. Então,
o real em relação ao dólar, sei lá, ele não vai sair de 1 para 1 e de repente para 10 para 1. Se você fizer isso, as economias quebram. O mercado de ações, ele trabalha muito com topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Se você pega o mercado de Forex, o mercado anda em bloco. Ele está num bloco, de repente ele sobe, né? Ele quebra aquele, tem uma ruptura para aquele patamar e vai para outro patamar. O dólar, 1 para 1, né, em relação ao real, sei lá, de repente rompe aquilo e vai para 1,50 para 1. E de repente fica trabalhando entre 1,50 e 1,60. 1,50, de repente rompe de novo, vai 2 para 1. 1,90, 2, 1,90, 2. Então é um mercado mais de rupturas, sabe? E aí você olha as criptomoedas, elas trabalham muito mais parecido com as penny stocks. Então você tem cada ativo trabalhando de uma forma. Commodity. Commodity é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente, porque aí você tem os países que se relacionam com aquela commodity. Por exemplo, se você for operar petróleo ou PEP, entendeu? Então cada ativo, se você quiser operar, você vai ter que entender profundamente o que acontece com aquele ativo. E se você quiser fazer day trade, aí você vai ter que saber muito sobre aquele ativo, ou sobre aquela classe de ativos. Se você quiser fazer day trade, por exemplo, no Forex, você vai ter que entender profundamente como aquela classe de ativos se comporta. Beleza, são rupturas, o mercado anda em bloco, tal, beleza. Já por outro lado, se você for querer operar mini índice, índice futuro, o mercado abre com gap, e aí fica trabalhando acima daquele gap, como que você se comporta ali, quantos pontos você busca, quantos pontos você não busca, qual que é o seu stop loss e tal, como que você vai trabalhar, se vai usar algum indicador, não vai. Então cada classe de ativos tem a sua forma de ser operada. Existem ativos que você vai se dar melhor, outros pior. Eu, por exemplo, talvez você não saiba, mas eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu operava no mercado de ações, penny stocks, ganhei muita grana. Aí swing trade e penny stocks, aí o mercado foi parando, né, cada vez mais, o swing trade já não trazia os retornos que eu gostaria, porque o mercado estava muito parado, foi 2010, 2011, o mercado começou a andar de lado, nossa, não ia para lado nenhum. E aí já algumas crises, a gente teve em 2012 um problema e tal, então nesse momento eu falei, não dá para mais operar penny stocks porque não está indo para lado nenhum e nem o swing trade está dando certo. Legal, vou operar day trade e fazer só day trade, só day trade, só day trade. E tudo que eu apliquei, que eu sabia para o mercado de penny stocks e para o swing trade, não funcionou no day trade. Trabalhar com indicadores, como eu falei, não funcionou. Aí eu tentei aplicar as questões mais de price action, leitura de candle, suporte e resistência e tal. Também não funcionou. Eu olhei, falei, eu não vou mais operar. Perdi muita grana mesmo. Falei, não quero mais operar isso. Não dá, esse mercado desse jeito, nessas regras, essas regras que existem aqui, não dá para ganhar dinheiro. Pelo menos não consigo, eu, Murilo, encontrar uma forma. Beleza, tive contato com o Forex a primeira vez, comecei a perceber que era um mercado que, na minha opinião, tinha mais fundamento. O mercado de moedas, para mim, faz mais sentido, né? O comportamento dos preços, tal. Você ter um mercado que roda 24/5 é fundamental, você não tem gaps, você, né, tem uma outra estrutura. Beleza, eu comecei a entender profundamente aquele mercado. Antes de fazer day trade, eu comecei a entender muito bem como aquele mercado funcionava, em termos de comportamento. E a primeira coisa que eu percebi foi esse andar em blocos. Foi rápido, né? Foi muito rápido. Eu olhei e falei, cara, beleza, agora eu só preciso entender como que eu vou operar esses blocos. Se eu vou operar no momento de consolidação, se eu vou operar no momento de ruptura, né? O que eu vou fazer? Então você tem que aprender profundamente. Se você quiser ter um caminho mais simples, que é você ter um curso, um cara como eu ou como outros que ensinam, pessoas sérias e tal, ou se você quiser ficar batendo cabeça e ter que aprender tudo sozinho, você aprende. Provavelmente você vai demorar muito mais tempo para chegar no seu destino, ou você não vai chegar. Eu, por muito pouco, quase não cheguei. Por quê? Porque eu, como falei pra vocês, eu desisti no meio do caminho. Falei, cara, isso aqui não dá. Mas é a minha opinião, né? Você faz do jeito que você quiser. Bom, e antes de terminar, eu queria explicar uma coisa pra vocês. Durante o tempo que eu fui aprendendo a fazer day trade, eu não tinha muito contato com risco-retorno, gestão de risco, mindset. Eu achava que era tudo estratégia, eu não acho uma estratégia. E eu ficava ali, né, de noite tentando procurar uma forma, como muitos de vocês já podem ter passado por esse tipo de situação ou tá vivendo esse tipo de situação. E eu te dou uma dica. A técnica te leva até um ponto, gestão de risco te leva até um outro ponto e a mentalidade adequada te leva ao seu pleno potencial. Não tem como você só com estratégia ganhar dinheiro de forma consistente. Porque uma hora você vai sair do seu equilíbrio emocional, porque uma hora você vai sair da sua gestão de risco, você vai perder grana. Isso eu vejo acontecendo de forma recorrente. Então, o que eu aprendi, que eu acho que tem mais valor que eu posso ensinar para você, e essa é a minha dica mesmo, assim, o que tem mais de valor que eu posso te ensinar é o que eu sempre falo em quase todos os vídeos. Construa um tripé, onde você tenha
Uma gestão de risco muito bem equilibrada e muito bem fundamentada, onde o seu emocional e a sua mentalidade estejam prontas realmente para entrar no mercado e onde você tem uma estratégia que funcione. Você construindo esse tripé, você vai chegar longe. Não é do dia para a noite, você não vai aprender a ser trader em uma semana, você não vai ganhar dinheiro e ficar milionário até o final desse ano. Não pense assim. Pense que é uma profissão como qualquer outra, pense que é um negócio e que você está entrando num negócio que tem um potencial de retorno gigante, muito grande, com um investimento muito pequeno. Mas que se você não souber fazer as coisas da maneira adequada e se você não entender que isso é uma maratona, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro de forma consistente. Esse mês agora, de julho, eu falei pra galera nos últimos vídeos que eu tô, sei lá, uma semana e meia sem operar. Pô, decisão do primeiro-ministro lá no Reino Unido, decisão da taxa de juros na Europa, daqui a pouco é decisão do Fed em relação aos juros. Tá tudo muito indeciso. As pessoas, lembra que eu falei, analisar profundamente as pessoas? As pessoas estão indecisas em relação ao que vai acontecer com todas as moedas. Então, o mercado vai para lá, volta, vai para lá, volta, vai para lá, volta. Não vai para lado nenhum. Eu prefiro sempre perder a oportunidade do que perder dinheiro, sempre. Se eu não tiver absoluta certeza que eu estou fazendo a coisa certa, que todas as minhas premissas estão alinhadas, que o mercado ele tá num momento legal, tal, eu não opero. Porque você não pode ter pressa. Se você tiver pressa, você vai perder dinheiro. E eu vejo as pessoas às vezes me perguntando: quantos trades você faz por dia? Quantos trades eu devo fazer por dia? Quantas vezes você opera por semana? Cara, qual que é a sua probabilidade de acerto? Cara, opera cada dia sendo um dia, entendeu? Olha suas estatísticas depois de um mês, depois de um ano, depois de 10 anos. Faça as coisas como você tem que fazer todos os dias, entendeu? Seguindo sua estratégia, seguindo sua gestão de risco e mantendo o emocional equilibrado. E aí você vai longe, não precisa se preocupar com o resto, sabe? A cada dia é sua agonia, né? Deixa que o dia de amanhã ele cuida de si mesmo. Isso daí, pra quem não sabe, é uma palavra que um cara muito inteligente falou há 2000 anos atrás. Então, cara, não se preocupe, entendeu? Faz o que você tem que fazer hoje. Faz o que você tem que fazer hoje e tenha absoluto controle do que você está fazendo hoje. As coisas podem dar errado? Podem, porque uma estratégia dá errado, dá certo, dá errado. Mas se você trabalhar com risco-retorno, onde você ganha 2 para perder 1, se você entrar em cada trade de forma equilibrada, né, emocionalmente, se você seguir todas as premissas da sua estratégia, você vai ganhar dinheiro. E é isso que eu gostaria de ter aprendido no primeiro mês que eu estava fazendo day trade. Porque eu não teria perdido muita grana, não teria batido tanto a cabeça. Então você pode desenvolver sua própria estratégia em qualquer mercado que seja, mas no final das contas, lembre-se, que depende da sua mentalidade, da sua gestão de risco e da sua estratégia. Não é uma coisa só. Beleza? Pense nisso. Saiba que quando eu estava aprendendo day trade, eu tomei muito na cabeça, eu quase desisti, perdi muito dinheiro, faz parte para a maioria de nós, e que você tem vários caminhos que você pode seguir. Hoje você pode seguir o caminho de um trader profissional como eu, como outros que existem na internet. Existem pessoas sérias, existem pessoas que não são sérias. Nem todo trader que vende curso é um charlatão, assim como nem todo charlatão vende curso. Deu pra entender? Deu. Vá atrás das pessoas que você percebe, pô, esses caras estão fazendo um trabalho sério, tal, em qualquer mercado que seja. Se você quiser um caminho mais fácil, aprenda com essas pessoas, porque elas bateram muito a cabeça, então elas estão te vendendo uma coisa que não tem preço, que é o conhecimento, que é a experiência. Saiba disso. Uma coisa que você tem que pensar, muita gente não sabe, mas eu gasto muito dinheiro com mentores fora do mercado financeiro. Eu pago pessoas para me treinar para surfar ondas grandes, eu pago pessoas para me treinar fisicamente, eu pago pessoas para me treinar psicologicamente, mentalmente. Por quê? Cara, porque essas pessoas são mais experientes que eu. Se eu tenho dinheiro para pagar e adquirir um conhecimento que eu demoraria anos para adquirir em meses, por que não fazer isso? Tem coisas que o dinheiro pode comprar, que o retorno sobre o investimento é gigantesco. Você conseguir desenvolver o seu controle emocional em meses ao invés de anos, é muito melhor. Você conseguir desenvolver a sua capacidade respiratória em meses ao invés de anos é muito melhor. Você conseguir desenvolver o seu físico em meses ao invés de anos é muito melhor. Eu estou te falando tudo isso porque eu estou me preparando para um projeto de surfar ondas grandes e surfar Nazaré. Então, o que eu fiz? Peguei as melhores pessoas para me ajudar. E é isso que eu estou querendo te mostrar, cara. Pegue as melhores pessoas para te ajudar, porque o que você vai fazer é uma coisa difícil, é uma coisa complexa. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo rico vivendo de day trade. Então pegue pessoas que você perceba que, cara, esse cara vai me levar pelo caminho, esse cara vai me ajudar. Entendeu? É isso que eu faço. Eu falo isso para vocês entenderem que eu também invisto nas pessoas. Eu também contrato as melhores pessoas para me ajudar, porque é óbvio que se eu quero fazer uma coisa que eu sei que vai ser muito difícil, nada melhor do que eu ter os melhores para me mostrar o caminho, né? Os caras já fizeram, é mais fácil ir junto com eles. Beleza? Então,
é isso. Acho que se você quer aprender day trade, se você quer saber um pouco da minha história, é mais ou menos assim que ela aconteceu e é mais ou menos assim que eu penso. Fechou? A gente se vê numa próxima. Deixe seu comentário, como eu falei, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe nas redes sociais se for possível. Pô, dá uma força pra gente, compartilha aí no Twitter, Facebook, tudo isso daí. E a gente se vê numa próxima. Valeu? Abraço, tchau.